Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly Westbrook. Se você é novo por aqui, se nunca viu meu rosto antes, então oi, meu nome é Molly Westbrook e eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Então, se você acha que isso é algo que você pode querer continuar assistindo, então, por favor, inscreva-se e não se esqueça de ativar o pequeno sino de notificação para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Mas, de qualquer forma, esta semana vamos falar sobre um caso de serial killer. Um serial killer que você pode não ter ouvido falar antes. Na verdade, até eu não tinha ouvido falar deste caso até muito recentemente. Hoje estamos falando sobre Trevor Hardy, um homem que foi apelidado de A Besta de Manchester devido à brutalidade de seus crimes. No entanto, com o tempo, ele também ficou conhecido como o serial killer esquecido da Grã-Bretanha, porque ele atuou na mesma época que Peter Sutcliffe, o estripador de Yorkshire, na década de 70. E ele foi meio que ofuscado por Peter Sutcliffe, porque Trevor Hardy teve um total de 3 vítimas, enquanto Sutcliffe teve muito mais. Ele teve 13 vítimas, acredito, então Sutcliffe realmente se tornou o centro das atenções. Ele chamou a atenção da mídia, o que significou que Trevor Hardy e seus crimes foram quase ignorados ou simplesmente não notados. Então, vamos voltar ao início. Trevor Joseph Hardy nasceu no dia 11 de junho de 1945 em Newton Heath, que é uma área na cidade de Manchester, na Inglaterra. Infelizmente, não consegui encontrar os nomes dos pais de Trevor em lugar nenhum. No entanto, eu sei que Trevor era um de 4 filhos. Ele era o segundo filho mais novo. E, novamente, não consegui encontrar os nomes dos 2 filhos mais velhos, mas sei que o mais novo era outro menino chamado Colin. A família Hardy era uma família de classe trabalhadora bastante respeitada. A mãe de Trevor trazia algum dinheiro fazendo alguns trabalhos de limpeza. Ela trabalhava muito duro para sustentar sua família. E seu pai era descrito como sendo muito correto, né? Então ele era bastante rigoroso e sempre queria que seus filhos se comportassem da melhor maneira possível, eu acho. Agora, eu li em algumas fontes que o pai do Trevor era alcoólatra e que quando ele bebia se tornava violento e abusava mental e fisicamente de sua família. No entanto, como eu disse, só li isso em alguns artigos, então não posso ter certeza se é verdade, porque não foi mencionado em nenhum dos documentários que assisti sobre este caso, então leve essa informação com um grão de sal. Mas, de qualquer forma, voltando ao Trevor, ele nunca se comportou bem desde que era uma criança muito pequena. Ele tinha problemas tanto em casa quanto na escola, nunca seguia regras, sempre discutia e brigava com as pessoas e era descrito como sendo apenas um valentão. Na escola, ele intimidava e era violento com as outras crianças, e os professores escreviam para sua mãe e diziam que ele estava sendo horrível com seus colegas, mas, para ser honesta, sua mãe estava tendo os mesmos problemas com ele em casa. Ele era muito perturbador e mal comportado. Ela realmente lutava para mantê-lo sob controle e discipliná-lo. Na verdade, até foi sugerido que a própria família de Trevor tinha medo dele. Mesmo quando ele era uma criança muito jovem, como 8 anos de idade, ele era assustador. Ele tinha um temperamento tão violento e o comportamento violento e agressivo de Trevor realmente colocou um estigma na família Hardy. Sua família recebeu uma reputação realmente ruim por causa dele. Na verdade, seu irmão mais novo, Colin, disse que sempre sofreu quando criança por causa da reputação de seu irmão. Colin nunca foi convidado para brincar com outras crianças, ele nunca foi convidado para festas infantis porque as pessoas conheciam o caráter de Trevor. Todos na área local conheciam Trevor Hardy e sabiam que ele era uma má notícia. Trevor frequentava barracas de bola constantemente e centros de detenção juvenil quando criança e quando ele estava fora das portas do chefe. As pessoas de repente decidiram trancar suas portas e eu acho que isso diz muito sobre o quão ruim Trevor Hardy era. O fato de que adultos estão literalmente trancando suas portas por causa de uma criança, porque eles sabiam que Trevor Hardy estava por perto. Psicólogos desde então tentaram descobrir. Por que Trevor Hardy era tão agressivo em sua juventude? Ele foi violento durante toda a sua vida, não apenas na juventude.
Obviamente ele era um serial killer, mas eles tentaram descobrir por que isso começou em sua infância, o que aconteceu com ele que o levou a ter um temperamento tão violento em uma idade tão jovem. E eles chegaram a algumas coisas que acreditam que podem ter sido fatores contribuintes. O primeiro é realmente ter um irmão mais novo. Trevor era o irmão mais novo por, acredito eu, bastante tempo. Antes que seus pais eventualmente tivessem Colin, e Colin acreditava que Trevor sempre teve ciúmes de... Isso, o ciumento dele agora ser o mais novo. Você provavelmente sabe disso se tem irmãos mais novos, mas é claro que eles geralmente recebem a maior atenção dos pais porque são os mais novos e dependem mais dos pais, e Colin acredita que Trevor realmente teve dificuldade para entender isso. Quando Colin apareceu, obviamente os pais Hardy tiveram que focar muito nele porque ele era um bebê, mas Trevor odiava isso. Ele tinha sido o bebê da família por anos, mas agora não era mais. E Trevor sempre guardou um pouco de ressentimento em relação a Colin por isso. Ele ansiava pela atenção que costumava receber de seus pais, a atenção que Colin agora recebia. Então talvez seja por isso que ele agia assim. Talvez seja por isso que ele era violento e agressivo e intimidava outras crianças, porque pelo menos assim seus pais lhe dariam atenção. Mas outra coisa que os psicólogos acreditam que pode ter sido um fator nas tendências agressivas e violentas de Trevor foi uma lesão na cabeça. Em algum momento de seus primeiros anos, quando ele era uma criança muito jovem, ele aparentemente sofreu um golpe na cabeça que realmente causou um pedaço de osso para se soltar de seu crânio e pressionar seu cérebro. E muitas pessoas, incluindo sua própria mãe, acreditam que este incidente mudou Trevor. Isso teve um impacto enorme em seu caráter e comportamento, e como sabemos, isso é algo que vemos frequentemente em serial killers. Muitos deles sofreram uma lesão na cabeça em algum momento de suas vidas, e Trevor Hardy é mais um para adicionar à lista. Quando Trevor entrou na adolescência, ele começou a cometer crimes como pequenos furtos e arrombamentos. Ele costumava invadir as casas das pessoas e roubar coisas, por isso as pessoas na área local trancavam suas portas quando ele estava fora dos centros de detenção juvenil. E quando ele tinha apenas 15 anos, ele foi realmente preso por esses arrombamentos que estava cometendo. Ele foi acusado de mais de 20 delitos diferentes e foi condenado. E apesar de sua idade, ele foi realmente enviado para uma verdadeira prisão por esses crimes. Ele foi condenado a cumprir 12 meses na prisão de Strangeway e ele foi a pessoa mais jovem a ser enviada para a prisão naquela época. Mas, novamente, isso apenas mostra o quanto o juiz pensava que ele era um perigo para o público. Com a prisão dele, as pessoas voltaram a se sentir seguras. Elas se sentiram seguras para destrancar suas portas, pois Trevor Hardy estava fora das ruas. Após sua libertação, um ano depois, Trevor Hardy retornou a Manchester. No entanto, está claro que seu tempo na prisão não o mudou. Não teve realmente um impacto em sua violência. Ele ainda era o mesmo cara agressivo de sempre, embora agora sua agressão também fosse alimentada pelo álcool. Ele começou a beber muito quando foi libertado da prisão. Ele costumava ser visto nos pubs locais e nos clubes de trabalhadores e logo se tornou um alcoólatra e, como você pode imaginar, quando Hardy bebia, isso só o tornava ainda mais violento e ele regularmente entrava em discussões acaloradas e brigas com pessoas nos pubs quando estava bêbado. A questão é que Trevor Hardy nem era um cara grande, ele não era tão alto, não era grande e volumoso. Ele era... Apesar de ser um homem pequeno, as pessoas ainda o temiam por saberem o quão rapidamente ele poderia estourar. Se alguém fizesse uma piada que ele não gostasse ou se fizessem o menor insulto, ele perderia a cabeça. Ele simplesmente via vermelho e ficava agressivo. Ele acabou sendo banido da maioria dos pubs locais, mas aqueles de onde ele não foi banido literalmente esvaziavam assim que ele entrava. Assim que as pessoas viam Trevor Hardy entrar por aquelas portas do pub, elas saíam imediatamente porque sabiam que ele causaria uma briga, e tenho certeza de que Trevor teria adorado isso. Ele teria adorado ser tão temido que as pessoas simplesmente fugiam assim que o viam.
Era como se ser temido fosse mais importante para ele do que ser querido, e logo usar os punhos para lutar não era suficiente para ele. Ele começou a andar com uma faca e, em uma ocasião, durante uma discussão com outro homem, ele tirou essa faca e esfaqueou o homem na perna, quase cortando uma artéria. Pelo que eu pude entender, esse homem ficou bem. Não foi uma lesão que ameaçou sua vida, no entanto, a próxima vítima do ataque de Trevor não teria tanta sorte. Uma noite no início de 1972, quando Hardy teria por volta de 26 anos, ele estava no pub com seu amigo Stanley O'Brien e eles estavam bebendo e se divertindo até que os dois começaram uma discussão acalorada sobre de quem era a vez de pagar pela próxima rodada de bebidas. Ambos achavam que era a vez do outro comprar as bebidas. E Trevor Hardy ficou tão irritado com Stanley O'Brien que ele realmente foi buscar uma picareta, voltou ao pub e o atacou com ela. Ele atacou seu amigo com um machado por causa de uma rodada de bebidas. Ele o atingiu na cabeça repetidamente e os ferimentos de Stanley O'Brien foram tão graves que ele nunca mais conseguiu trabalhar e, eventualmente, não muito tempo depois desse ataque, ele morreu devido aos seus ferimentos, então Hardy foi responsável por sua morte. Hardy foi preso imediatamente após o ataque e, em fevereiro de 1972, ele foi condenado a 5 anos de prisão por ferimento com intenção e passou toda a sua pena na prisão enfurecido. Ele estava tão furioso com Stanley O'Brien, o cara que ele havia atacado, porque para ele era culpa de Stanley que ele estava na prisão. Trevor ficava sentado em sua cela diariamente, pensando em como ele iria se vingar de Stanley por colocá-lo na prisão, e decidiu que a maneira como ele iria se vingar seria matando Stanley. Essa era a única maneira de Hardy se sentir satisfeito. Hardy foi libertado da prisão em novembro de 1974, após cumprir cerca de 2 anos e meio de sua sentença de 5 anos. Ele foi libertado antecipadamente em liberdade condicional e, assim que saiu da prisão, estava em uma missão, e essa missão era encontrar Stanley O'Brien e assassiná-lo. No entanto, Stanley O'Brien já estava morto nesse ponto. Como eu disse, eventualmente ele faleceu como resultado de seus ferimentos e ele havia falecido antes de Hardy ser libertado. E isso realmente irritou Hardy. Não era suficiente para ele apenas saber que Stanley havia morrido dos ferimentos que ele causou. Ele estava irritado por não poder estar lá quando Stanley morreu. Ele estava furioso por não ter conseguido vê-lo dar seus últimos suspiros e se arrependeu por não ter conseguido acabar com Stanley naquela noite no pub. Agora, voltando um pouco antes de Hardy ser libertado, então, enquanto ele ainda estava na prisão, ele realmente escrevia cartas para uma menina de 14 anos que ele conhecia chamada Beverly Driver, e ele realmente se tornou obcecado por Beverly. Ele tinha uma queda por ela, por uma criança, e lembre-se que neste ponto ele estava em seus 20 e poucos anos. De qualquer forma, ele tinha uma paixão doentia por Beverly e esperava que, quando finalmente fosse libertado da prisão, os dois pudessem começar um relacionamento. No entanto, Beverly não queria um relacionamento com esse homem por causa do que ele fez com Stanley O'Brien, e ela escreveu uma carta para Trevor Hardy dizendo que não queria estar com ele e que basicamente não queria mais nada a ver com ele. Ela não queria mais ouvir falar dele, ela não queria nunca mais vê-lo. E isso, claro, enfureceu Trevor Hardy. Então, quando ele foi libertado da prisão, não só estava em uma missão para matar Stanley, mas seu segundo alvo seria Beverly, de 14 anos. Ele queria que ela também morresse porque ela o rejeitou? Na verdade, foi relatado que enquanto ele estava no trem a caminho de casa para Manchester, após ter acabado de ser libertado da prisão, ele continuava murmurando 2 nomes, Stanley O'Brien e Beverly Driver. Como sabemos, ele logo descobriu que O'Brien já estava morto e então começou a procurar seu outro alvo, Beverly. Em 31 de dezembro de 1974, na véspera de Ano Novo, ele foi à casa de Beverly. No entanto, ela não estava em casa naquele momento, e então ele pegou um machado e o jogou pela janela dela e depois simplesmente saiu e começou a andar pelas ruas à procura dela, armado com uma faca.
Trevor tinha bebido bastante naquela noite, então estava bastante intoxicado e, enquanto caminhava por uma rua em particular, avistou uma jovem e, em seu estado de embriaguez, Trevor confundiu essa jovem com Beverly Driver, mas não era Beverly. Esta jovem era, na verdade, Janet Leslie Stewart, de 15 anos. Janet morava em uma área chamada Harper Hay, em Manchester. Ela era a rainha das rosas em sua igreja local e tinha um emprego no complexo de entretenimento Bellevue, e na noite de 31 de dezembro de 1974, ela estava a caminho de uma festa de Ano Novo em Newton Heath. Janet foi deixada não muito longe de onde a festa estava sendo realizada e ela começou a caminhar a curta distância até o evento, e ela estava tão feliz e animada com esta festa, com o Ano Novo. No entanto, essa empolgação foi breve quando ela foi vista por Trevor Hardy. Como eu disse, Hardy confundiu Janet com Beverly Driver e então, assim que a viu, decidiu atacá-la. Ele agarrou Janet, tirou sua faca e a esfaqueou no pescoço com ela, e ela morreu. E depois que ela morreu, ele levou o corpo dela para uma vala de argila próxima em Newton Heath e a enterrou em uma cova rasa. Claro, Janet nunca chegou à festa naquela noite e nunca voltou para casa. Então, seus pais entraram em contato com a polícia e a denunciaram como desaparecida. A polícia começou a investigar o desaparecimento dela e conseguiu determinar que ela não tinha problemas em casa nem no trabalho. Então, não conseguiram identificar nenhum motivo pelo qual ela poderia querer desaparecer, então estavam bastante certos de que ela não havia desaparecido por escolha própria. A família dela estava tão desesperada por informações sobre o paradeiro de Janet e, junto com a polícia, apelaram ao público na esperança de que eles pudessem ajudar a encontrá-la. Eles colocaram cartazes com a foto de Janet nas vitrines das lojas. A imprensa local cobriu o desaparecimento de Janet. No entanto, todas as dicas e pistas da comunidade, do público, acabaram por levar a becos sem saída. A polícia nem mesmo sabia se Janet ainda estava viva. Eles não achavam que ela estava. Eles acreditavam que provavelmente era uma investigação de homicídio, mas não podiam ter certeza disso porque não havia evidências que sugerissem que Janet estava morta. E logo os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses e ainda não havia sinal de Janet Leslie Stewart. E com o tempo, seu caso dela começou a esfriar. A única pessoa que sabia o que realmente aconteceu com ela e onde ela estava era seu assassino Trevor Hardy, e de maneira repugnante, ele realmente voltaria ao local onde a enterrou. Ele iria lá em várias ocasiões, mas ele não apenas visitaria o corpo, ele realmente o mutilaria enquanto estava lá. Então ele levaria um machado com ele e cortaria partes do corpo, como seus membros, e acredito que ele até a decapitou. Então ele cortou a cabeça dela e a descartou em um lago, e acredita-se que ele fez isso na tentativa de se livrar de evidências. Ele pensou que se ele desmembrasse ela, seria mais difícil identificar os restos mortais se eles fossem encontrados. Menos de um ano depois de Trevor assassinar Janet Leslie Stewart, ele conheceu uma mulher chamada Sheila Farrow. Sheila era cerca de 10 anos mais velha que Hardy e ele realmente a descreveu como uma espécie de figura materna em sua vida, o que é estranho quando você descobre que os dois realmente começaram um relacionamento. Mas sim, os dois começaram a namorar e se apaixonaram, e em um certo ponto Hardy deu a Sheila algumas joias como presente. No entanto, descobriu-se que essas joias pertenciam à sua vítima de assassinato, a jovem de 15 anos, Janet Stewart. Ele a retirou do corpo em decomposição dela quando voltou para visitá-lo e deu para sua nova namorada. Ele havia guardado essa joia como um troféu. Era algo que sempre serviria como um lembrete do horrível e brutal crime que ele havia cometido. Eventualmente, Trevor e Sheila foram morar juntos e eles se mudavam bastante, eu acho. Eles se mudavam para diferentes áreas ao redor de Manchester. Eles costumavam sair para beber juntos e frequentemente iam a pubs e bares no distrito de Moston, em Manchester, que é onde ocorreu o próximo assassinato de Hardy. Foi no 20º dia de julho de 1975 que Hardy decidiu que iria matar novamente. Sua próxima vítima foi Wanda Scala.
Ela era uma garota de 18 anos que morava na rua Lightbone, em Boston, com seus pais. Wanda trabalhava como garçonete no pub local chamado Lightbone Hotel, e era exatamente isso que ela estava fazendo na noite de 20 de julho. Ela estava trabalhando naquela noite e, quando seu turno terminou, jogou algumas partidas de sinuca e, por volta da meia-noite, saiu do pub sozinha e começou a caminhar para casa. Assim como com sua vítima anterior, Janet, enquanto Wanda caminhava por uma rua, ela foi vista por Trevor Hardy e ele a atacou. No entanto, desta vez, ele mudou seu método de matar. Então, sua última vítima ele matou usando uma faca. No entanto, desta vez ele decidiu que iria atingir esta vítima com um tijolo. Acredita-se que Hardy atingiu Wanda por trás com este tijolo, então ela não teria percebido o que estava por vir e ele continuou a atingi-la repetidamente na cabeça com este tijolo e acredito que ele também a estrangulou em um determinado momento. E, de acordo com algumas fontes, ela também foi sexualmente agredida. E então, uma vez que Wanda estava morta, ele decidiu mutilar seu corpo e fez isso literalmente mordendo seu mamilo direito. Acredita-se que ele teve essa ideia de morder o mamilo de uma vítima de outro assassino que ele leu um livro enquanto estava na prisão. Este assassino se chamava Neville Heath e ele matou 2 mulheres no verão de 1946. Deixe-me saber nos comentários se você gostaria de ver um vídeo sobre ele a propósito e eu adicionarei à minha lista. Mas sim, Neville matou 2 mulheres em 1946 e ele também mastigou os mamilos de suas vítimas. Então, acredita-se que Hardy tenha se inspirado nele para fazer o mesmo com uma de suas vítimas. Depois que Hardy matou Wanda Scala e mordeu seu mamilo direito, ele continuou a esmagar o rosto dela com o tijolo. O rosto dela estava tão brutalmente espancado a ponto de seu crânio estar estilhaçado e ela estava praticamente irreconhecível, o que eu acho que era o que ele queria. Ele não queria que ela fosse facilmente identificável, no entanto, Hardy não parou por aí. Ele também arrancou os olhos dela das órbitas e os encaixou em seu abdômen, e eu não tenho certeza exatamente de como ele fez isso, mas ele fez. Depois disso, ele arrastou o corpo dela para um canteiro de obras e o enterrou parcialmente sob alguns pedaços de papelão e tijolos, e então fugiu da cena. No entanto, ao contrário de sua vítima anterior, Janet Stewart, Wanda Scala foi encontrada pouco tempo depois de seu assassinato. Na manhã seguinte, seu corpo foi descoberto por um transeunte que avistou 2 pernas humanas saindo de debaixo de uma pilha de tijolos e ele chamou a polícia. Quando a polícia chegou ao local e eles removeram o papelão e os tijolos, encontraram o corpo morto de uma jovem mulher. Ela estava deitada de costas, seus braços haviam sido esticados e ela estava seminua. A notícia de um corpo encontrado se espalhou rapidamente pela área local, e a polícia logo conseguiu identificar a vítima como sendo Wanda Scala, de 18 anos, que não havia retornado para a casa do trabalho na noite anterior. Pouco depois de o corpo ser encontrado, a polícia apelou ao público e instou qualquer pessoa com qualquer informação sobre o seu assassinato a se apresentar. E também disseram ao público para ficar atento a alguns pertences de Wanda que claramente haviam sido roubados pelo assassino. Hardy havia mais uma vez roubado algo de sua vítima para guardar como um doentio troféu. Ele pegou a bolsa de Wanda e também um de seus sapatos. Embora ele tenha voltado ao local do crime cerca de 2 dias após o assassinato e tenha deixado este sapato e então ele partiu. E isso foi claramente uma maneira dele provocar a polícia. Tudo isso era apenas um jogo para ele e ele estava se divertindo. Ele estava se divertindo ao mexer com os detetives. Essa era a maneira dele de dizer à polícia: eu estou no controle dessa situação. Claro que o brutal assassinato desta jovem inocente foi uma grande notícia em Manchester. Todos tinham ouvido falar, todos estavam falando sobre isso, e isso incluía Trevor Hardy.
Um dia, não muito tempo depois de encontrarem o corpo de Wanda, Trevor e seu irmão mais novo, Colin, foram tomar uma bebida juntos em um pub local, e enquanto estavam sentados no pub e estavam tomando uma bebida, Trevor começou a falar sobre o assassinato de Wanda Scala, o que eu acho que Colin inicialmente não achou muito incomum, porque, como eu disse, a maioria das pessoas estava falando sobre isso, porque simplesmente não podiam acreditar que isso aconteceu. No entanto, Colin logo percebeu que Trevor continuava mencionando o assassinato de Wanda. Era como se fosse tudo o que ele queria falar e, eventualmente, Colin disse a ele: "Por que você continua falando sobre esse assassinato?" Ao que Trevor respondeu: "Eu fiz isso, mas ele não havia confessado por culpa ou mesmo excitação." Colin disse que ele não estava animado quando disse isso, era literalmente como uma conversa normal para ele. Ele apenas disse em uma voz calma: "Eu fiz isso quase como se estivesse se gabando disso, porque para ele isso era algo para se orgulhar." E claro, Colin ficou completamente chocado com a confissão de seu irmão, e tudo o que ele queria fazer era se levantar e sair do pub, mas ele sabia que não podia fazer isso. Ele não podia simplesmente sair porque estava aterrorizado com seu irmão, e se seu irmão pensasse que havia uma chance de Colin contar a alguém sobre essa confissão, quem sabe o que ele teria feito com ele. Talvez Colin tivesse sofrido o mesmo destino das vítimas anteriores de Hardy. Então acho que Colin apenas agiu o mais normal possível e, eventualmente, ele disse que ia voltar para casa, mas Trevor não o deixou sair sozinho. Ele saiu com ele e os dois voltaram para a casa de Colin, e acho que neste ponto Trevor pôde ver que Colin estava muito surpreso com sua confissão sobre o assassinato de Wanda. E ele percebeu que provavelmente não deveria ter contado a ele o que tinha feito, e decidiu que precisava assustar e ameaçar seu irmão para garantir que ele não fosse à polícia. E então, assim que chegaram à casa de Colin, Trevor começou a bater em seu irmão mais novo, e ele o espancou tão severamente que Colin realmente desmaiou. Uma vez que Colin estava inconsciente no chão, ele então ordenou à namorada de Colin, que acabara de testemunhar toda essa situação, que fizesse para ele feijão com torradas, o que ela fez imediatamente porque estava aterrorizada com esse homem, e ele ficou lá comendo seu feijão com torradas, enquanto seu irmão estava completamente espancado no chão. E então, uma vez que Trevor terminou sua refeição, ele se levantou e deixou Colin, que felizmente, eventualmente, acordou, e sua namorada ajudou a tratar seus ferimentos, e na manhã seguinte, os dois decidiram ir à delegacia e denunciar a agressão. E Colin também contou à polícia, enquanto estava lá, que seu irmão havia confessado a ele na noite anterior que ele era o assassino de Wanda Scala. Então, a polícia imediatamente prendeu Trevor Hardy pela agressão e também sob suspeita do assassinato de Wanda Scala. E quando a polícia investigou o passado de Hardy, eles realmente acreditaram que ele poderia ter sido o responsável por esse crime. Esse era um cara que tinha uma série de condenações anteriores. Ele tinha um longo histórico criminal e era conhecido por ser um homem muito, muito violento. Então, ele definitivamente parecia capaz de cometer um assassinato tão horrível. Mas, apesar disso, quando o interrogaram, ele negou. Ele protestou sua inocência e afirmou que não era o assassino de Wanda. Então, sem confissão, a polícia começou a tentar encontrar qualquer evidência que o ligasse ao crime. Agora, quando o corpo de Wanda foi encontrado, os cientistas conseguiram obter uma amostra da saliva do assassino da marca de mordida onde seu mamilo havia sido mordido. Então, quando Hardy foi preso, a polícia pegou uma amostra de sua saliva para testar contra a amostra de saliva que tinham do assassino, e descobriu-se através desses testes que a amostra de saliva de Trevor Hardy correspondia ao grupo sanguíneo do assassino. Mas era tudo o que realmente podiam dizer. Claro, esses testes foram realizados na década de 1970, quando a ciência forense e o DNA não eram tão avançados, então neste ponto eles não podiam identificar positivamente Trevor Hardy como sendo o assassino. Tudo o que eles podiam dizer era que ele tinha o mesmo grupo sanguíneo que o assassino, mas isso não é uma prova concreta de que ele era o responsável. Se for o caso, é uma evidência circunstancial, não é uma evidência concreta sólida.
Agora, depois disso, acho que Hardy poderia dizer que a polícia estava investigando mais a marca de mordida no corpo de Wanda, tentando ligá-lo à marca de mordida, e ele percebeu que se eles olhassem para os dentes dele e comparassem seus dentes com a marca de mordida, eles veriam que era uma correspondência, que seus dentes eram os que morderam o mamilo de Wanda, e ele sabia que tinha que fazer algo para despistar a polícia, e então ele conseguiu de alguma forma contrabandear uma lixa de unha para sua cela de prisão, e usando esta lixa de unha ele lixou todos os seus dentes, e isso deve ter sido uma coisa muito, muito dolorosa de fazer, mas ele sabia que tinha que fazer isso. Se ele não fizesse isso e eles tirassem a impressão dental dele, eles seriam capazes de ver que os dentes dele combinavam perfeitamente com a marca de mordida no corpo de Wanda. Então ele lixou os dentes e inacreditavelmente funcionou. Quando tiraram uma impressão dos dentes dele e compararam com a marca de mordida, os especialistas não conseguiram fazer uma correspondência conclusiva. A polícia também falou com a namorada de Hardy, Sheila Farrell, e ela disse a eles que Hardy estava em casa com ela na noite em que Wanda foi morta, o que, claro, acabou sendo uma mentira. Ele não estava em casa, mas Sheila lhe deu um álibi de qualquer maneira, provavelmente porque estava com medo dele. Mas isso significava que a polícia praticamente não tinha nada que o ligasse ao crime. Tudo o que eles tinham era aquela amostra de saliva, mas como eu disse antes, isso era apenas evidência circunstancial, se é que era isso. E eles também tinham a declaração do irmão do Trevor, Colin, na qual ele afirmava que Trevor havia confessado para ele que era o assassino, mas pelo que a polícia sabia, Colin poderia simplesmente estar mentindo. A polícia provavelmente estava pensando que talvez Colin tenha dito que Trevor era o assassino apenas para se vingar dele por tê-lo espancado. Eles não conseguiam provar que ele estava dizendo a verdade. E também por admissão do próprio Colin, os dois estavam tomando bebidas no pub no momento em que Trevor confessou. Então talvez ele tenha apenas dito que fez isso porque estava bêbado e que na verdade não havia verdade em sua confissão. Então, sem nenhuma evidência concreta ligando Trevor Hardy ao crime, ele não poderia ser acusado de assassinato. A única coisa com a qual ele foi acusado foi o assalto ao seu irmão. No entanto, ele nem sequer foi para a prisão por isso. Ele apenas recebeu uma sentença de prisão suspensa, então ele estava livre e eu acho que provavelmente ele só teve que fazer serviço comunitário e coisas do tipo. Então, até este ponto, Trevor Hardy havia se safado de 2 assassinatos e agora que ele havia sido liberado da custódia, ele estava livre para atacar novamente. Mas, curiosamente, antes de seu próximo assassinato, em dezembro de 1975, o nome e o rosto de Hardy estavam em todos os jornais locais. Em Manchester, mas não pelo motivo que você pode esperar. Ele não estava nos jornais por causa de seus crimes violentos, na verdade, ele estava nos jornais porque estava sendo elogiado por salvar vidas. Salvando vidas, não tirando-as. Basicamente, um dia, em dezembro de 1975, um incêndio começou na casa do vizinho de Hardy. E Hardy realmente entrou na propriedade enquanto estava em chamas e salvou seus vizinhos, e todos pensaram que ele era muito, muito corajoso. E a imprensa o entrevistou e colocou uma foto dele no jornal. Todos apenas pensaram que Trevor Hardy era um herói. No entanto, não era esse o caso. A polícia não descobriu isso até mais tarde, mas na verdade descobriu-se que Hardy foi quem começou aquele incêndio. Eu não sei por que ele começou esse incêndio. Talvez ele tenha tido uma discussão com os vizinhos e queria se vingar ou algo assim, ou talvez ele só queria chamar a atenção. Ele queria que as pessoas pensassem que ele era esse herói corajoso, quando na realidade ele era um assassino frio e calculista. Alguns meses após esse incêndio, no dia 5 de março de 1976, o lado violento de Trevor emergiu novamente quando ele agrediu uma mulher de 21 anos no banheiro de um pub. Hardy basicamente colocou a mão entre as pernas dessa mulher e ela tentou afastá-lo. Ela resistiu, o que o deixou muito, muito irritado. E então ele colocou as mãos em volta do pescoço dela e começou a estrangulá-la. E durante esse tormento, essa mulher estava em tanta dor que acidentalmente mordeu parte da própria língua. Acredita-se que Hardy pretendia matá-la naquele banheiro. No entanto, ele foi interrompido.
Acho que outra pessoa entrou no banheiro e então ele correu e felizmente a mulher sobreviveu. O ataque foi relatado à polícia e as pessoas no pub conseguiram dar uma descrição do perpetrador, embora só mais tarde, após seu próximo assassinato, de fato, esse ataque foi conectado a Trevor Hardy, o que significa que Trevor Hardy ainda estava livre para tentar novamente, e da próxima vez ele não seria mal sucedido. Apenas alguns dias depois de atacar aquela mulher no banheiro do pub, ele matou pela terceira e acredita-se que pela última vez. Sua próxima vítima foi Sharon Massoff, uma garota de 17 anos que morava em Fellsworth, uma cidade em Greater Manchester. Na noite de 9 de março de 1976, Sharon havia participado de uma festa de escritório em Bolton, que fica a aproximadamente 25 minutos de Fellsworth. De qualquer forma, Sharon foi a essa festa de escritório e por volta da meia-noite ela ligou para os pais e perguntou a eles qual ônibus ela deveria pegar para voltar para casa, e eles disseram a ela que era o ônibus número 98. Então ela desligou o telefone e eventualmente pegou esse ônibus, o ônibus 98. No entanto, na manhã seguinte, quando os pais dela acordaram, perceberam que a cama de Sharon não havia sido usada. Ela nunca chegou em casa porque, infelizmente, quando desceu do ônibus número 98 na noite anterior e começou a caminhar para casa, ela realmente avistou Trevor Hardy. Ela estava passando pelo seu local de trabalho, acredito que era a Marlborough Mill, quando notou que um homem, Trevor Hardy, estava tentando invadir a propriedade usando uma chave de fenda. E acredito que Sharon pode ter confrontado Hardy e mandado ele parar, mas ele decidiu matá-la em vez disso. Ele começou a atacar Sharon, ele a esfaqueou com a chave de fenda e a espancou muito, muito mal na cabeça, e então ele removeu as meias que ela estava usando e a estrangulou até a morte com elas. Assim como ele havia feito com a última vítima depois que Sharon estava morta, ele mutilou o corpo dela, mordendo um de seus mamilos, e depois disso ele jogou o corpo dela no canal Rockdale. Depois de despejar o corpo, Hardy simplesmente voltou para casa. No entanto, ele percebeu mais tarde que havia cometido o mesmo erro que cometeu durante o último assassinato. Ele percebeu que havia deixado uma marca de mordida no corpo de Sharon, assim como havia feito no corpo de Wanda Scala, e isso quase o entregou da última vez. Se ele não tivesse lixado os dentes enquanto estava sob custódia, provavelmente teria sido acusado daquele assassinato e enviado para a prisão perpétua. Mas ele conseguiu escapar porque lixou os dentes, então os especialistas poderiam ter comparado seus dentes com a marca de mordida, mas agora ele tinha mordido outra vítima e estava preocupado com essa nova marca de mordida sendo usada como evidência contra ele se fosse pego por isso, e então decidiu voltar ao local do crime, mergulhar no canal e recuperar o corpo de Sharon. E quando ele puxou o corpo dela para fora da água, ele arranhou a marca de mordida 64 vezes com um rebite de sua jaqueta, para que a polícia não pudesse comparar seus dentes com essa marca de mordida, porque ele a tinha arranhado. Após o assassinato de Sharon, Hardy decidiu que provavelmente deveria se manter discreto por um tempo e então ele fugiu. Enquanto isso, na manhã seguinte à morte de Sharon, seu corpo foi descoberto no canal por um transeunte, e quando a polícia o retirou, eles puderam perceber que seu corpo estava praticamente congelado, porque a água do canal estava muito fria. Sharon estava nua quando foi encontrada, embora as meias que foram usadas para estrangulá-la ainda estivessem firmemente enroladas em seu pescoço, e as roupas que ela estava usando naquela noite haviam sido removidas por seu assassino e jogadas separadamente no canal. Logo, o corpo de Sharon foi identificado e a polícia iniciou outra investigação de assassinato, e não demorou muito para a polícia fazer conexões entre o assassinato de Sharon e o assassinato de Wanda Scala, de 18 anos, que havia morrido cerca de 9 meses antes. A polícia notou que havia muitas semelhanças entre os dois casos. Ambas as vítimas eram jovens da mesma idade, ambas foram mortas à noite enquanto estavam a caminho de casa e ambos os corpos foram mutilados. O assassino havia mordido um dos mamilos de cada uma delas. Então, a polícia estava convencida de que o homem que matou Wanda também era responsável pelo assassinato de Sharon Massoff.
E como sabemos, Trevor Hardy era praticamente o principal suspeito no caso de Wanda Scala, mas ele teve que ser solto por falta de provas. No entanto, até esse ponto, a polícia havia identificado Hardy como sendo o cara que agrediu e estrangulou aquela mulher no banheiro do pub na noite de 5 de março, então eles sabiam que ele era definitivamente capaz desses crimes horríveis. Se ele não tivesse sido perturbado enquanto estrangulava aquela mulher, ele provavelmente teria terminado o serviço, ele a teria matado. Então ele era um suspeito muito forte nessas investigações de assassinato nesse momento, e a polícia sabia que precisava prendê-lo antes que ele atacasse novamente. O único problema era que eles não tinham absolutamente nenhuma ideia de onde ele estava. Como eu disse anteriormente, ele havia fugido, provavelmente porque percebeu que, em breve, a polícia faria todas essas conexões entre o ataque àquela mulher no banheiro do bar e os assassinatos de Wanda e Sharon, então ele fugiu. A polícia lançou uma investigação de caçada ao homem para tentar localizar Trevor Hardy antes que ele matasse novamente, e eles fizeram tudo o que podiam para tentar encontrá-lo, mas estavam realmente lutando para ser honestos. Não havia absolutamente nenhum sinal dele em lugar algum, e acho que eles realmente começaram a perder a esperança de que algum dia o encontrariam, porque literalmente parecia que ele havia simplesmente desaparecido no ar. Mas então, apenas algumas semanas depois, pareceu haver um avanço neste caso. A polícia recebeu uma denúncia de um membro do público e eles disseram que a namorada de Trevor Hardy, Sheila Farrow, havia recentemente solicitado benefícios sociais em um centro de empregos em Fellsworth. Então a polícia rastreou Sheila e a colocou sob vigilância, esperando que ela os levasse até Trevor Hardy. Eles a observaram e a seguiram constantemente, e então, um dia em abril de 1976, eles a seguiram até um apartamento na rua Wellington, na cidade de Stockport, em Manchester, e assim que Sheila entrou naquele apartamento, a polícia cercou o prédio, acreditando que havia a possibilidade de Hardy estar lá dentro. A polícia bateu na porta de Sheila e ela os deixou entrar em seu apartamento e eles começaram a interrogá-la. Eles perguntaram se ela tinha visto Trevor, se ela sabe onde ele está, e Sheila apenas continuou dizendo: "Não, desculpe, eu não sei onde ele está." No entanto, enquanto ela dizia isso, Sheila continuava apontando o dedo para cima assim. E quando a polícia olhou para o que ela estava apontando, eles notaram que havia um sótão acima dela, ou um ático para aqueles de vocês que são americanos. Então a polícia subiu até esse sótão, eles abriram a pequena porta de acesso e dentro encontraram Trevor Hardy. Ele estava se escondendo lá em cima. Então os oficiais apenas gritaram para o sótão: "Você pode descer, por favor, Trevor?" E ele disse, cito: "Eu vou descer, mas só se vocês não me baterem." O que é simplesmente insano para mim. Este é um homem que tem sido tão violento em relação a pessoas, principalmente mulheres, durante toda a sua vida, e ainda assim ele tem medo de ser atingido no rosto. Mas enfim, Trevor saiu do sótão e foi preso e levado sob custódia. E agora que Trevor estava atrás das grades, sua namorada se sentiu segura o suficiente para se apresentar à polícia e fazer uma confissão ela mesma. Agora, se você se lembra de mais cedo no vídeo, quando Hardy foi preso pela primeira vez sob suspeita do assassinato de Wanda Scala, Sheila disse à polícia que Hardy estava em casa com ela na noite em que Wanda foi morta. Ela deu a ele um álibi. Mas agora, em abril de 1976, ela confessou à polícia que, na verdade, ela havia mentido. Ele não estava em casa com ela naquela noite. Na verdade, ela não sabia onde ele estava naquela noite, mas não estava com ela. E ela também disse à polícia que ele não estava em casa na noite em que Sharon Mossoff foi assassinada. Estou supondo que Sheila apenas mentiu por ele porque estava aterrorizada com ele. Ele provavelmente a ameaçou e disse que se ela não mentisse para a polícia, ele a mataria também. Mas agora que Sheila havia se retratado de sua declaração anterior, Hardy não tinha mais um álibi para a hora dos assassinatos, e a polícia estava agora mais certa do que nunca de que ele era o assassino. E assim ele foi acusado de 2 assassinatos, pelo assassinato de Wanda Scala e pelo assassinato de Sharon Mossoff. No início, Trevor Hardy negou ser o assassino. Ele negou ser responsável pelos 2 assassinatos, o que significava que o caso iria a julgamento.
Mas então, de repente, em agosto de 1976, enquanto estava preso na prisão de Strangeways esperando seu julgamento, ele decidiu fazer uma confissão. Ele se sentou com os detetives e admitiu que era o assassino de Wanda e Sharon. No entanto, isso não foi tudo o que ele confessou. Para o choque do detetive, ele também confessou outro assassinato, o de Janet Leslie Stewart, de 15 anos. Ele disse que ela foi sua primeira vítima e que a matou na véspera de Ano Novo em 1974. E a polícia simplesmente não podia acreditar quando Hardy fez essa confissão, porque o caso de Janet estava sem solução há cerca de 2 anos até aquele momento. Eles nem mesmo tinham certeza se ela estava morta, pois nunca encontraram o corpo ou qualquer vestígio dela. Mas agora, Trevor Hardy havia admitido ser o assassino dela e concordou em levar a polícia ao local onde a enterrou. Ele levou a polícia à área em Newton Heath, onde a enterrou. Mas claro, como sabemos e discutimos anteriormente no vídeo, ele desmembrou o corpo de Janet e a decapitou, então as partes do corpo dela estavam espalhadas por aí. A polícia conseguiu recuperar a maior parte dos restos mortais dela. O que restou dela, obviamente neste ponto ela teria sido apenas um esqueleto, mas eles encontraram restos mortais e foram identificados como sendo de Janet Leslie Stewart. E Hardy foi acusado de seu assassinato também. Então agora eram 3 assassinatos atribuídos a Trevor Hardy e a polícia percebeu que estava lidando com um serial killer. Mas a polícia inicialmente ficou confusa sobre por que ele havia admitido o assassinato de Janet. Ele nem sequer tinha ido a julgamento ainda e já estava enfrentando 2 acusações de assassinato, então por que ele iria querer adicionar mais uma a isso? Se ele nunca tivesse confessado ter matado Janet, provavelmente seus restos mortais jamais seriam encontrados. Ele poderia ter se safado muito facilmente com essa, mas em vez disso decidiu confessar e agora acredita-se que ele fez isso. Confessou o assassinato de Janet simplesmente porque estava entediado. Ele já estava na prisão há alguns meses nesse ponto, ainda estava esperando seu julgamento e queria um pouco de emoção em sua vida. E queria o controle de volta, queria controle dessa situação e também acho que provavelmente ele queria a notoriedade. Ele sabia que era isso para ele, sabia que passaria o resto da vida na prisão, então por que não tentar chamar o máximo de atenção possível antes de ser condenado? As notícias das confissões e acusações de Trevor Hardy se espalharam rapidamente por Manchester e o jornal local deu a ele o apelido de A Fera de Manchester por causa de quão brutais e cruéis foram seus crimes. Ele literalmente era como uma fera. Agora, apesar das confissões de Trevor Hardy, apesar do fato de ele ter literalmente admitido todos os 3 assassinatos, quando chegou o seu julgamento em abril de 1977, ele realmente decidiu se declarar inocente e acredita-se que ele fez isso porque, mais uma vez, provavelmente estava entediado. Isso era tudo apenas um jogo para ele. Era outra maneira de brincar com a polícia, desperdiçar o tempo deles e infligir ainda mais dor às famílias das vítimas. No entanto, apenas 5 dias após o início de seu julgamento, ele decidiu mudar sua declaração, decidiu se declarar culpado, mas para homicídio culposo, alegando que ele era insano, que ele estava muito mentalmente doente, mas o tribunal não aceitou essa declaração e, num acesso de raiva, Hardy decidiu demitir sua equipe jurídica e optou por se representar para ser sua própria defesa, meio que como Ted Bundy. Durante o julgamento, 3 psiquiatras que haviam examinado Hardy subiram ao banco das testemunhas e todos os 3 disseram que, embora ele demonstrasse algumas tendências psicopatas, eles não acreditavam que ele se qualificava para a declaração de homicídio culposo com base no fato de que ele era insano. Eles não acreditavam que ele estava gravemente doente mentalmente, tanto que ele não poderia ser responsabilizado por seus crimes. Eles acreditavam que Hardy era puramente mau. E assim, é claro, no dia 2 de maio de 1977, o júri considerou Trevor Hardy, de 31 anos, culpado por 3 acusações de assassinato pelas mortes de Janet Leslie Stewart, Wanda Scala e Sharon Mossoff. Hardy recebeu 3 penas de prisão perpétua e mais 5 anos pelo ataque àquela jovem mulher no banheiro do pub.
Agora, avançando 3 décadas após Hardy ser condenado, ou seja, depois de passar 30 anos na prisão, ele realmente tentou apelar sua sentença. Ele, obviamente, esperava que fosse reduzida agora. No entanto, Hardy nunca mostrou qualquer remorso ou culpa pelos assassinatos e, portanto, seu recurso foi negado. E, em vez disso, o juiz insistiu que ele deveria receber uma tarifa de prisão perpétua, o que significa que ele nunca seria libertado, ele morreria na prisão, e em 2012 ele fez isso no 23º de setembro de 2012. Trevor Hardy, de 67 anos, desmaiou em sua cela na prisão de Wakefield após sofrer um ataque cardíaco. Ele foi levado para um hospital para tratamento, no entanto, 2 dias depois ele morreu. Ele faleceu após ter cumprido cerca de 35 anos de prisão e foi um dos prisioneiros que mais tempo cumpriu pena na Inglaterra e no país de Gales. Muitas pessoas acreditam que Hardy pode ter tido mais vítimas do que as 3 confirmadas. Na verdade, um caso em particular que as pessoas suspeitam que Hardy poderia ter estado envolvido foi o assassinato de Dorothy Leyden. Ela era uma garota de 17 anos, cujo corpo foi encontrado no dia 25 de abril de 1971 e ela havia sido abandonada atrás de um pub na Rockdale Road, em Collyhurst, em Manchester. Ela foi estuprada e morta com um tijolo após ser espancada. Infelizmente, o caso de Dorothy logo esfriou, a polícia nunca encontrou seu assassino. No entanto, quando Trevor Hardy foi preso anos depois, as pessoas começaram a apontá-lo como culpado, mas não havia evidências sólidas que o ligassem ao crime e ele também não confessou. Então, ele nunca foi acusado. Agora, de acordo com algumas fontes, a polícia praticamente descartou Hardy como sendo o assassino de Dorothy por volta de 2008, porque uma amostra de DNA foi encontrada em um pedaço de material perto do corpo de Dorothy quando foi encontrado, e a polícia acreditava que esse DNA pertencia ao assassino, e quando esse DNA foi testado contra o DNA de Trevor Hardy, não houve correspondência. Então, por esse motivo, a polícia de Greater Manchester não acreditava que ele fosse responsável. No entanto, as pessoas argumentaram que só porque esse DNA não era compatível, não significa que ele não fosse o assassino, porque, como eu disse, essa amostra de DNA foi encontrada em um pedaço de material perto do corpo de Dorothy. Não foi encontrado em seu corpo, então é possível que este nem mesmo tenha sido o DNA do assassino. Mas sim, nunca houve evidências concretas indicando que ele era o assassino de Dorothy, então ele nunca foi condenado por isso, e o caso de Dorothy permanece sem solução até hoje. Mas me digam o que vocês acham disso nos comentários. Vocês acham que Trevor Hardy era o assassino ou acham que foi outra pessoa que nunca foi encontrada? E é isso para este caso. Esse é o caso de Trevor Hardy, a fera de Manchester. Não se sabe exatamente qual era o motivo de Hardy para esses assassinatos. Eu não acho que ele realmente tenha dito. Podemos ver que havia claramente um elemento sexual nisso. Eram assassinatos motivados sexualmente, mas eu não acho que esse era o único motivo dele. Eu acho que outro fator que o levou a matar foi apenas o seu caráter violento. Era quase como se Hardy fosse obcecado por violência. Eu acho que ele se sentia poderoso quando sabia que as pessoas tinham medo dele. Mesmo quando era criança, ele gostava de intimidar e bater em outras crianças. Ele gostava que as pessoas tivessem medo dele. Como eu disse no início do vídeo, além de ser conhecido como a Fera de Manchester, com o tempo ele também ficou conhecido como serial killer esquecido porque foi ofuscado por Peter Sutcliffe, que também atuou nos anos 1970. Seu último assassinato ocorreu em 1980 e ele teve muito mais vítimas do que Trevor Hardy. Ele matou 13 mulheres, então sua série de assassinatos atraiu mais atenção. Ele realmente chamou a atenção da mídia e por isso muitas pessoas não estavam cientes de Trevor Hardy e seus crimes, o que tenho certeza de que ele teria odiado. Tenho certeza de que ele teria adorado assim a atenção dada a Peter Sutcliffe, mas é isso para este caso. Como sempre, deixe seus pensamentos e opiniões nos comentários. Você acha que Hardy teve mais vítimas do que as 3 confirmadas? Deixe-me saber. Por favor, dê um like neste vídeo e se inscreva se ainda não o fez e te vejo novamente na próxima semana para outro Mistério com Molly. Tchau, pessoal!